Estamos de volta, pessoal, para mais um podcast da AgroMinds. AgroMinds que é composta por mim, Anderson Rossato, engenheiro agrônomo. Eu trabalho como consultor de vendas no mercado de distribuição. O Fabrício da Grosseto Rural, que é consultor em Minas Gerais, na região de patrocínio, mas também atende toda a região ali, atende Bahia, atende outros mercados. E o Fernando Orpechoski, nosso grande Fernando, que trabalha muito forte na linha de nutrifisiologia, hoje atendendo até a uva lá no Peru, que ele gosta muito de sempre comentar. A nossa ideia é realmente fazer a diferença, passar um conhecimento. AgroMind seria juntar grandes mentalidades, sair fora da caixinha e trazer conteúdos relevantes, seja nosso, com a nossa particularidade, com a nossa ideia, que a gente se conhece muito na parte de conhecimento, a gente pensa muito parecido, eu, Fabrício e Fernando, e também trazer convidados aqui de alto escalão, de conhecimento, para somar em áreas que se complementem junto com a nossa, né, Fabrício? E hoje um tema muito bacana, um tema muito demandado aí no Brasil, que é o manejo do complexo de enfesamento e virose na cultura do milho. Tema também um pouco polêmico, né, Fabrício? Com muita discussão, mas acredito que a nossa ideia aqui é trazer o conhecimento que o Fabrício tem aí, é muito teste, muita ciência, para a gente agregar um pouquinho aí para o agricultor e para o engenheiro agrônomo. Isso aí, Anderson. O pessoal que nos assiste, que nos ouve, né, via as plataformas, que nos seguem. A Agroset trabalha com cigarrinha antes de começar esses rumores aí, que foi em 2016. Nosso primeiro trabalho de cigarrinha foi em 2012. De lá para cá, todo ano aprendendo com essa praga, com os molicutes e com as viroses que essa praga transmite. Ou seja, é uma praga que eu falo, Anderson, que ela veio para fazer o agrônomo voltar a ser agrônomo, né? O insucesso que a gente vê hoje em 2025 em cima de manejo a cigarrinha, tá tudo voltado em desconhecimento, falta de conhecimento agronômico. E isso aí nos assusta muito, né. E como é um assunto que tem demandado muitas pessoas falar desse assunto, infelizmente ontem tinha gente que nem sabia o que que era cigarrinha e hoje virou especialista, dando palestras aí, não enriquecendo em nada o agricultor e principalmente, né, em resolver o problema ou diminuir a sua performance em cima da planta de milho. Cigarrinha, Anderson, sempre existiu, né, logicamente que naquela época lá, 2008 a 2010, a gente fazia aí um Lufenuron, mais um Metomil para controlar uma lagarta no milho, que não tinha tanta tecnologia. De forma indireta, você aniquilava uma eclosão de ovo da cigarrinha através de um Lufenuron, por exemplo. O Metomil, que tem um efeito em inseto adulto e também ninfa, te ajudava. Aí chegou o advento da biotecnologia, né. O agricultor ia lá na companhia, comprava lá o milho, "Não, já vem resistente à lagarta, eu vou só plantar e colher e não vou fazer mais nada". O que que aconteceu? Pragas antes que não era problema, né, que alguns chamam de secundárias, aumentou a sua potencialidade, porque você não tem mais aplicações para foco no lagarto que controlava essa praga de tabela, vamos falar assim. E hoje em 2025, né, a gente vê aí muita problemática ainda de enfesamento. No ano que teve a notória, né, que foi 2016, na safra 16, 17, né, já vinha aí 2013, 14, 15, tomando produtividade do agricultor que cultivava milho, seja no verão, seja na safrinha, a gente, né, no passado dava muita desculpa: "Ah não, isso aí, esse milho tá caindo é porque não choveu. Ah, esse milho tá caindo porque o seu adubo não mineralizou", enfim. Aí você começou a ter anos perfeitos, e por que que você tá com esse problema, né? A gente começou a mostrar a problemática da cigarrinha na cultura do milho. Em 2025, quando a gente fala que cigarrinha não é o problema, a comunidade que nos ouve acha que a gente está doido. E cigarrinha, Anderson, eu venho te contar que ela, tadinha, ela é simplesmente usada, né? Ela é um inseto vetor, ela é um Uber, um meio de locomoção do agente primário de toda a problemática, que é os enfesamentos. Enfesamento, Anderson, para quem não sabe o que que são bactérias com ausência da parede celular. Então, se amanhã seu agricultor te perguntar, você fala: "Não, enfesamento molicutes, é bactéria com ausência da parede celular". E esses seres são bastante inteligentes. Esses seres estão aí desde a
na fundação do mundo, a gente já viu problema na batata, no coqueiro, a morte letal do coqueiro, Embolicutis, ou seja, são seres extremamente adaptados, né, e inteligentes. Inteligentes por quê? Porque ela consegue manipular a planta de milho para atrair cada vez mais cigarrinha, para chamar cada vez mais Uber, para tirar Uhum. ela da planta de milho e levar para outra planta. Essa é a dinâmica. E hoje você conversa com qualquer um aí, né, sobre manejo de cigarrinha, todo mundo está focado em inseticida. E a maioria está com Exatamente. inseticidas errados. Ah, eu faço acefato, péssimo residual para cigarrinha, vai pegar ali um pouco de adulto. Você tem um inseto que tem um hábito migratório extremamente alto. Você tem um inseto que pode chegar a bilhões no ciclo da cultura do milho. Tem um trabalho de um colega da Embrapa falando aí até de 190 bilhões no ciclo de milho. Tem uma hora a gente pode fornecer essa lâmina, né, do Charles da Embrapa para ilustrar aí alguma coisa. E a gente está até hoje, quimicamente, via inseticida tentando manejar a cigarrinha. É importante inseticida? Logicamente que é importante. Só que mais importante do que inseticida é você saber, o acefato vai pegar quem do inseto? Só o adulto. Cara, e ovo? E ninfa? Hoje se você falar ovo, ninfa e adulto, qual que é a parte, o ínstar do inseto mais importante? É a ninfa. Sim. Quantos de nós estão manejando ninfa de cigarrinha? Poucos. Por quê? Fica embaixo da folha. Eu não quero mais sujar o meu joelhinho da minha calça da Levi's, né? Não quero ajoelhar na cultura para olhar lá embaixo. Passa despercebido. É muito mais fácil eu passar andando na lavoura de milho, bater no cartucho, ver cigarrinha voar, já passar o contato. Ó, aplica aí para mim um acefato. Cara, passou o pulverizador, levantou o voo a cigarrinha, ela sentou de novo para continuar a sua atividade alimentar ou oposição, o produto não vai pegar. Então aí é importante eu trazer o neonicotinoide para o jogo. A gente tem que trazer esse produto para associado na aplicação. A gente precisa, então, de conhecimento. Certo ponto do milho, eu vou ter que colocar um produto que vai ter uma efetividade em ovo. A gente tem carbosulfam, por exemplo, que tem efetividade em ovo. Temos outras moléculas. Ou seja, a gente começa a controlar ovo, ninfa e adulto. Qual que é o objetivo disso? Baixar a população do inseto, diminuir a população do inseto. É importante para isso. Só que eu não posso esquecer também que essa cigarrinha transmite 2 molicutes e 2 vírus. Aí o pessoal que gosta aí do chat GPT, do Google, não vai achar essa informação lá, né, coisas novas, de pesquisa nova nossa. Então é dois molicutes e 2 viroses. Esses molicutes, eles vão manipular essa planta, vai causar alterações drásticas na fisiologia da planta. A planta reconhece que ela está com essa infecção, ela também começa a lutar contra essa infecção, com esse agente lá dentro dos seus vasos. Essa planta, né, ela começa a ter um desbalanço hormonal, um desbalanço energético, um desbalanço da maquinaria fisiológica. Então a gente tem, esses efeitos drásticos que os molicutes, que os enfesamentos causa na planta de milho. Vai depender da genética do material. Algumas genéticas você vai ver muito espigamento, algumas genéticas você vai ver tombamento, algumas genéticas você vai ver nanismo. Isso também pode ser somado ao ambiente. Às vezes, uma manifestação no híbrido X aqui em Minas, no ambiente que nós temos, lá na Roraima, vai ser diferente, porque o ambiente exerce muita pressão na cigarrinha, no inseto vetor e também nos molicutes, assim como na planta hospedeira. Então a gente não pode generalizar que o material Y, ele vai dar tombamento em todo o Brasil. Não. A carga genética que a cigarrinha transmite também é muito importante. Por quê? É dose dependente. Quanto mais cigarrinha contaminada chegar, mais carga receber e mais novo tiver o milho, mais problema vai desencadear. Cara, eu cheguei, minha cigarrinha só chegou para mim aqui no V10. Eu plantei um milho que lá no Rio Grande do Sul ele tá tombando. Aqui na Roraima vai acontecer isso? Às vezes não. Então não dá para padronizar os efeitos que os molicutes possam causar na planta hospedeira, na planta de milho. Existe uma diferença muito grande do inseto feminino com o inseto masculino. A fêmea ela é um pouco maior em tamanho, a coloração mais creme. O macho ela tem uma risca, né, o dorso com a coloração um pouco mais acinzentada. E se você conseguir pegar um inseto e virar ele, o bumbumzinho, a cloaca da fêmea é creme e a cloaca do machinho é escuro. A única diferença é essa.
Por que que eu gosto de falar dessas diferenças? Eu falei para você que ontem tinha gente que não sabia o que que era cigarrinho e hoje virou especialista. E esses Uhum. especialistas, entre aspas, começam a falar algumas bobagens, né? Ah, quando você vê essa cigarrinha que tem o dorso mais escuro, é uma nova cigarrinha, você tem que aumentar a aplicação via foliar de inseticida em 40% da dose e o tratamento de semente também aumentar a dose em 40%. A gente não pode fazer isso. Por quê? Não vai aumentar em 1% o controle. Se você fazer 1 quilo de acefato ou 1,5 kg, o controle é o mesmo, né? É muito melhor eu economizar esse meio quilo e investir em um produto que vai pegar ninfa, em um produto que vai pegar uva e colocar na minha aplicação, do que eu gastar 40% da dose de um produto que não tem residual. Então, hoje, o equívoco que a gente tem dessa problemática, primeiro, é o desconhecimento do inseto. Não sei ovo, não sei ninfa, não sei adulto. Eu uma vez rodando no Mato Grosso, fazendo umas palestras de cigarrinha, né, 2017 a gente não parava nem em casa falando de cigarrinha. Eu encontrei uma colega lá, jantando com ela, eu safra que vem eu resolvo o problema de cigarrinha. Eu vou mandar nivelar todas as áreas de cultivo do agricultor. Eu falei: "Por quê?". "Ah, porque a cigarrinha põe ovo lá na palha". Cara, é conversa. Aonde que cigarrinha põe ovo? Na nossa planta de milho. É ovoposição endofítica, é dentro da folha do milho. Tem lesão de lagarta? Ela aproveita. Tem lesão de mancha branca, de cercose, de doença, de patologia? Ela aproveita. Não tem, é um milho que você vem manejando bonitinho, não tem fito, não tem nada. O que que ela faz? Ela tem um tipo de um alfinete na cloaca, no bumbum dela, onde ela faz pequenas perfurações na folha e ela coloca seu ovinho ali. Só que a gente não enxerga a olho nu, e a gente não vê onde a cigarrinha põe ovos. É uma praga que depois que ela coloca ovos, né, a eclosão e a desenvolvimento de ninfas é muito rápido. Ninfa 1, 2, 3, 4 e 5, que ela apresenta 5 fases de ninfa, em Uhum. apenas 3 dias. É extremamente rápido. Muito rápido. Às vezes não dá prazo nem de você voltar com outra aplicação, já tem eclosão. Eu gosto de falar que você está passando pulverizador, está controlando ali, às vezes colocando um produto para ninfa, para adulto e para ovo. Se você não colocar, a cada fração de milésimo de segundo tem eclosão de ovos virando ninfa, tem ninfas virando adulto. E se a gente não compreender isso, a gente vai ficar errando o nosso manejo. E por que que a gente quer controlar a cigarrinha? Primeiro, porque ela vai levar para as plantas hospedeiras os 2 molicutes, fitoplasma e espiroplasma, e as 2 viroses, beleza. Esses molicutes e esses vírus vai causar esses desbalanços drásticos na planta, fato. Só que esses molicutes dentro da planta, eles começam a secretar proteínas de virulência, que a gente chama de efetora. Os molicutes, Anderson, pode secretar até 50 tipos de proteínas de virulência. Cada uma delas tem uma interação com a fisiologia da planta. Nós não identificamos todas elas até hoje. Identificamos apenas uma. Nós temos mais 49 reagindo com o organismo planta e a gente não sabe ainda. Essa que é identificada, a número 11, o que que ela faz? Produz efetora. Essa efetora, os molicutes, Anderson, ele não sai de uma célula para outra dentro da planta de milho. Ele fica colonizado ali, entupindo os vasos condutor. Se entupir o vaso condutor, vai subir menos água, com a água vai o nutriente, ou seja, a planta bebe menos, enfim. Só que as efetoras, elas sim, elas caminham dentro da planta, entre os espaços chamados plasmodematas, os espaços entre as células. E começa a interagir com a planta em outras partes, né, como as folhas superiores, enfim. Então ele incomoda essa planta. E um Como? detalhe muito importante, né? Molicute, eu falei para vocês que é um ser bastante inteligente. Quando ele vê que o hospedeiro que ele está infeccionado, no caso é a planta de milho que a gente está falando agora, chegou no prendão ali, no pré-pendoamento no pendão, ele começa a comunicar. Ele pega o WhatsApp Uhum. dele e começa a mandar. Pessoal, nosso exército, vamos embora daqui porque nossa planta está morrendo. Ele sabe disso. Ele aumenta a produção dessas proteínas de virulência. Para quê? Para em cima da planta de milho soltar mais voláteis. Soltar mais voláteis para atrair mais inseto vetor, para cada vez mais chamar o Uber, tirar o molicute lá de dentro da planta hospedeira, infecciona o intestino do inseto e leva para outra planta hospedeira. Que não é só o milho, temos outras plantas. Maçambará, camalote, capim-arroz, enfim, que é outra, a gente vai deixar para outra etapa aí de outra edição do nosso bate-papo. Uma vez que a cigarrinha é infectada com molicutes, nunca mais ela vai ficar limpa desses molicutes. E esse molicute, ele infecciona o intestino da cigarrinha e começa a se multiplicar lá dentro, não levando o inseto à morte. Para vocês entenderem, se entrar 4 molicutes,
depois de um período de tempo, vai sair 1 milhão lá de dentro. Ele coloniza, ele se multiplica no intestino do inseto. Por isso a importância da gente manejar o inseto, matar, né. Quanto mais cigarrinha infectada chegar na nossa lavoura, mais problema a gente vai ter. Só que o grande erro hoje do Brasil, além de não saber manejar adulto, ninfa e ovo, os molicutes, Anderson, são coisas que ninguém está dando atenção. Por quê? Porque não teve um vivente para falar para o agricultor. Ó, você tem que você tem como controlar? Não, não tem. Mas tem como eu dificultar a performance do molicute dentro da minha planta, através de fisiologia, de indução de resistência de planta, de Sim. acertar cada vez mais a adubação nitrogenada, por exemplo. Quando eu fazer uma adubação nitrogenada, eu tenho que converter esse nitrogênio em aminoácido e proteína de boa qualidade. Se eu faltar molibdênio e faltar enxofre na planta, esse nitrogênio vai ficar livre na folha, a gente tem relação com o grau Brix. Nitrogênio livre na folha cada vez mais vai dar energia para as efetoras, cada vez mais chamar cigarrinha. Então são detalhes que a gente tem que frisar e falar para a gente poder entender porque em 2025 ainda estamos apanhando tanto com manejo de cigarrinha. Por quê? É uma problemática que eu tenho que conhecer o inseto, as 3 fases dele, o hábito dele, é um inseto que apresenta fototropismo, ou seja, ele trabalha com luz, dá à noite, e ele não está lá no cartucho, então não adianta fazer aplicação noturna. Eu preciso conhecer do hospedeiro na planta de milho, saber o período que é mais sensível. Qual que é o período mais sensível hoje que não pode ter cigarrinha na cultura do milho? A fase do palito, do charuto, né, da emergência. Só que a Uhum. fase que o agricultor não faz aplicação. Por que que ele não faz aplicação? Fabrício, o negócio tá só no palito, não tem nem área É. foliar ainda. Você acha que a cigarrinha tá preocupada com isso? Não tá. Aí você exemplo, tá, você pega lá um milhozinho desse no palito, tem 10 células aqui. Chega uma cigarrinha com 1 milhão de molicutes. 1 milhão coloniza muito mais essa célula. Então, essa aplicação no palito ela é muito importante. Para quê? Para a gente chegar no V2, V4, V6, comer as células infectadas por molicutes e vírus. Esse é o objetivo nosso. O período crítico, que vai do charuto ao V6, não podemos ter cigarrinha. E como que a gente desenha o manejo para isso aí? Pessoal, não é presença ou ausência. Cigarrinho é calendarizado. Primeira aplicação no charuto, segunda aplicação no V2, V4, V6. Não posso errar essas aplicações. 7, 7 dias. E a cada 3 dias eu faço a bordadura. Charuto, produto de contato. V2, produto de contato mais neocotinoide. Desculpa, charuto, contato mais neocotinoide. V2, contato mais neocotinoide. A partir do V4, eu já tenho folhas para ter ovoposição. Eu já tenho que colocar um contato, neocotinoide e um produto que vai pegar ovo. E no V6, eu repito essa aplicação do V4. Contato, ninfa e ovo. Então a gente precisa desenhar esses programas de inseticida. Para quê? Para ter menos moléculas dentro da planta. Eu tenho a planta que já vinha com a indução de resistência dela. Só que eu fiz esse monte de quimioterapia, eu abaixo a resistência dessa planta. O que que eu faço então em V6, V8 e V10? Induzo a resistência. Eu fiz o primeiro manejo crítico do charuto ao V6. Qual que era o meu foco? Inseto vetor, em todas as fases do inseto. Qual que é o meu foco agora do V6 ao V10? Planta hospedeira, o organismo milho. O que Uhum. que eu vou afetar lá dentro, dificultar a vida deles? Os molicutes. Então eu vou trazer indução de resistência. Aproveitar que as quimioterapia que eu fiz, as aplicações que eu fiz, abaixou a resistência da planta, eu vou incentivar essa planta a ter um pouco mais de resistência. Então eu vou entrar com 3 aplicações acumulativas, uma atrás da outra, pensando em induzir resistência de planta. Chegou o pré-pendão, aí eu vou voltar o meu manejo pensando no inseto adulto. Se eu fiz esse trabalho muito bem feito no período crítico, qual que é a minha preocupação lá no charuto? Inseto adulto. Por quê? Ele pode, a população chegar muito alta e causar fumagina no milho, que é um dano indireto. Exato. Então lá na frente eu vou pensar em fumagina, por isso eu vou baixar a população do inseto. Porque imagina esses bilhões de cigarrinhas chegando na planta de milho. Ele estressa a planta de milho, inserindo seu aparelho bucal, picador, sugador. Imagina aquele monte de cigarrinha espetando ali através da boquinha dela. Para colocar ovos, elas também irritam essa planta de milho, vai produzir honeydew ali, aquela produção açucarada, vai favorecer a fumagina.
Agora as aplicações anterior não, eu estou preocupado com ninfa, com ovo e com adulto. A já do pré-pendão, pessoal, aplicação pensando somente no adulto, ou seja, o cefato lá no pendão, o metomil lá no pendão, o carbosulfano que às vezes já vai te ajudar a pegar até mesmo um pulgão, mais um produto de choque, ou seja, ferramentas a gente tem muitas, né, para a gente poder estar, atuando hoje no programa de cigarrinha. O que que a gente não pode deixar? É a parte que é endofítica, que é dentro da planta, e nós agrônomos somos muito ruins de enxergar problemas dentro da planta, né, e a gente está apanhando muito por problemas endofíticos. No caso da soja, a gente está apanhando extremamente por problemas de aporte, e no caso do milho, nós estamos apanhando por molicutes dentro da planta de milho, porque a gente não enxerga, não é visual. E se a gente Uma não visão. tiver pesquisando, estudando, a gente não vai conseguir saber que existe alguma coisa acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente não está dando atenção para esse problema. Então são detalhes que a gente precisa tomar conta para a gente poder ajudar. Uma vez colonizada com esses molicutes, pessoal, por que que a gente coloca o título de complexo de enfesamento e virose na cultura do milho? Porque vai ser 2 molicutes e 2 vírus. Isso, em associação, vai debilitar a planta. Vai abrir porta para quem? Para fusário, para pítio, ou seja, é um complexo. Eu vou te mandar umas Uhum. fotos aí, meu milho tá tombando, tá caindo. Aí Hum. você manda a foto da lesão, poxa, é pítio? Fabrício, mas pítio não pega lá uma reboleirinha de 2, 3 metros quadrados? Pega. Não, meu talhão de 400 hectares é desse jeito. Ou seja, a planta teve uma predisposição. A infecção inicial dos 2 molicutes dos 2 vírus debilitou a planta, que favoreceu o ataque de fungos sobreviventes do sistema sombrio do solo. A planta sinaliza através de exudados. Cara, eu tô com problema. Ela começa a chamar nutrientes, ela começa a tentar driblar da infecção. Só que nesses exudados tem comunicação. A planta vai favorecer a entrada de patógenos de formas secundárias, que também vai Uhum. debilitar todo o sistema aí fisiológico da planta, favorecendo tombamento, né, favorecendo podridão da base da espiga, tá muito comum a gente ver isso. Então a gente começa a ver essas observações Brasil afora, né, a gente tem andado Brasil, a gente tem andado Argentina, tem a Paraguai, até México e Estados Unidos, a gente já foi falar de cigarrinha. Ou seja, é um problema que não é só do Brasil. Eu falo que onde se planta milho, nós temos problema de molicutes de cigarrinha. Argentina, a gente visita lá já tem anos, inclusive em áreas mais frias, temos encontrado cigarrinha. Só que de 2 anos para cá, eles assumiram o problema. Agora tá Uhum. dando muito problema lá. Sul do Brasil, quantas vezes a gente já foi no Rio Grande do Sul, Paraná, teve colegas nossos que sabia que a gente estava lá falando de cigarrinha, "Fabrício, você está aqui falando de cigarrinha, você está equivocado, não tem cigarrinha aqui". "Poxa, como não tem?". No início do nosso trabalho em 2012, a gente rodou o Brasil inteiro capturando inseto e Até planta, Roraima, né, Fabrício? até Roraima. Você me falou. E realmente, a gente já tem aqui mesmo. O Brasil Então, todo. assim, é um problema, Anderson, que faz a gente voltar a ser agrônomo. Por quê? Faz a gente voltar a entender de insert, de inseto, saber que a gente tem que colocar um inseticida que vai pegar ovo, outro que pega adulto, outro que pega ninfa. Uhum. Infelizmente, a gente não tem um clínico geral que pega todo mundo. E diante disso, a gente vai começar a montar o nosso programa de inseticida. Cara, quem que eu vou aplicar no charuto? Quem que eu vou aplicar no V2? Quem que eu vou aplicar no V4 e no V6? E lá no pendão? Qual o produto que eu vou colocar no tratamento de semente? Posso escolher um híbrido que tolera mais ou menos? Lógico, te ajuda também. Cara, e tem algum manejo que eu possa fazer antes do plantio do meu milho? Lógico. Nós temos inseto adulto que sobrevive em palhada. Nada me impede de amanhã eu fazer uma dessecação com herbicida e colocar um produto de choque para pegar inseto que está na palhada. Cara, eu não vou fazer dessecação, minha área está muito limpa. Nós temos tecnologia hoje que a gente pode colocar aí no suco de semeadura adaptado, trazendo aí um Terbufos, né, logicamente que é um produto que agride muito o ambiente, mas tem um efeito já também inicial na cigarrinha. Ou seja, nós temos muitas ferramentas para poder trabalhar, só que demanda conhecimento agronômico. Fabrício, muito bom. Acredito que riquíssimo todo esse teu conhecimento aí, não só no Brasil, igual você mesmo falou, vocês têm dados aí do Brasil todo e também fora do Brasil, ainda mais de uma praga com tanta importância aí e que já causou muito estrago, né, em várias regiões do Brasil. Eu acompanhei o início dela quando eu estava trabalhando lá no Mato Grosso e foi a palavra que eu posso usar, acho que é desesperador ver diversas áreas de milho tombando, ver tudo aquele complexo
de enfesamento acontecendo. E eu acho que só quem já teve problema sério com cigarrinha de milho sabe o quão destrutível é essa praga aí para todo o Brasil. Outro ponto que eu queria que você comentasse, sei que você tem bastante trabalhos, até como sugestão para o produtor, para o engenheiro agrônomo que está nos acompanhando aqui, é a escolha de híbridos, né? Acredito que tenha muita diferença aí, apesar de que hoje, onde eu estou, o plantio de milho não é de larga escala por conta de mercado aqui em Roraima, por ser uma fronteira, a gente tem dificuldade de mercado de milho, ele não tem uma alta escala. Mas o que você tem acompanhado aí? Que sugestões você daria para o produtor na hora da escolha? Realmente tem muita diferença? Como que está acontecendo? As empresas já estão selecionando híbridos com mais resistência? Como que está essa análise aí do mercado na parte de genética? Boa pergunta, Anderson. Às vezes a gente fala: "Poxa, em 2025 até hoje nenhuma companhia trouxe um milho realmente tolerante", né, eu não gosto nem de falar a palavra tolerante, falo menos sensível. É um negócio muito complexo, né, a gente falou de 2 molicutes e 2 vírus, que vão interagir entre si, e às vezes o melhoramento não consegue ter essa leitura. E outro Uhum, detalhe, Anderson, não é só cigarrinha transmitindo problema em milho. Nós temos virose por pulgão, nós temos viroses por trips, nós temos virose por vaquinha, por exemplo. Cara, uhum, você não consegue um material cara, qual que é a resistência do meu material que eu estou desenvolvendo hoje, se aparecer fitoplasma mais o vírus da risca? Aí se aparecer o fitoplasma mais o vírus X que a vaquinha está trazendo, a gente não consegue. Por isso que os milhos estão nascendo e morrendo tão rápido. A gente não tem essa tolerância, porque a amplitude, a variabilidade de combinações que pode acontecer dos molicutes, né, que causa enfesamento, e da amplitude de virose na cultura do milho, trazida aí por vários insetos, a gente está falando só de cigarrinho, mas não podemos esquecer desses outros insetos aí que transmite viroses, não transmite os molicutes, mas transmite viroses, que está deixando cada vez mais difícil. Por que que eu não defendo tanto essa resistência? Cara, porque cai muito rápido. Então o que que eu falo para você? Cara, pega o milho que você já tem, costume de estar trabalhando, tratamento de semente que tem efetividade, na cigarrinha, os neonicotinoides são os mais efetivos para a cigarrinha. Depois que começou a nascer, é manejo. Na dessecação é uhum, manejo, junto com a pré-emergência vai fazer manejo, pode colocar inseticida, aí é conhecimento agronômico. Nessas aplicações, assim, é um produto de choque, mas depois que minha planta nasceu, cara, neonicotinoide de choque, de repente neonicotinoide de choque e ovicida, pra gente, driblar um pouco aí a aquisição dos molicutes e das viroses, senão a gente vai perder milho. Tanto é que todo o milho tá nascendo hoje, tá durando 3, 4 safras, tá indo embora, porque a uhum, variabilidade é muito grande. E outra coisa, eu falei para vocês no início que molicutes são bactérias, né. Então essas bactérias, elas também alteram a sua estirpe. Ou seja, eu tenho um material uhum, hoje que ele tem uma certa resistência, uma certa tolerância à bactéria de agora. Entrou no inseto, saiu do inseto, foi para a planta, da planta para o inseto, que é o que acontece, vai sair uma bactéria 2x, por exemplo, uma bactéria diferente daquela que eu tinha um organismo que tinha uma resistência. Por isso que o uhum, agricultor fala: "Poxa, eu plantei um milho a safra passada, ele foi bem na cigarrinha, esse ano ele já amarelou a folha dos ponteiros". Lógico, ele era bem numa amplitude de comunidade de bactéria, na de hoje não é. E outra, o que que será que teve de uhum. interação das bactérias com outras viroses que a trips trouxe, por exemplo, que uma vaquinha trouxe, por exemplo? Então a gente não consegue. Então eu prego muito o manejo, tanto de químico, nutricional, de indução de resistência e também que tem uma efetividade boa, lógico que não dá para misturar com inseticida, nem com nutrição, que a gente vai fazer a nutrifisiologia, a resistência de planta, mas a gente pode trazer biológico para o jogo. É um pouco mais chato de trabalhar, sim, mas nós temos Bovéria, Isária, Metarrizo, que dá uma ajuda no nosso programa de inseticida, tá? Isso eu acredito que esse é um ponto muito importante, que o produtor tem que estar sempre atualizado, né? Os híbridos estão tendo cortes muito rápidos, seja para cigarrinha própria lagarta também, que acho que fica para um outro dia, que é um outro assunto, né? A dificuldade que a gente tá de manter híbridos no mercado é gigantesca e muito É. também causado por esse problema de pragas. O corte genético não é fácil. Então, acho que você entrou num assunto muito interessante também, que a agricultura está cada vez mais se encaminhando, é um assunto que eu gosto demais, é, que é a parte de biológico. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí alguns cuidados para a gente ter aí
também ao incrementar o uso de biológicos para o manejo de cigarrinhos, né? Que você falou, ele é um pouquinho mais complexo, é técnico, né? Mas são ferramentas que veio para agregar. Primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é o horário de aplicação, né. Biológico é um ser vivo, então eu não posso colocar ele lá 2 horas da tarde, 12 produtos no tanque, seja nutricional. Nutricional mata biológico, inseticida mata biológico. É muito comum a gente ver hoje o pessoal usando acetamiprid, que pra uma Bolvéria, por exemplo, que tem toxicidade. É muito normal a gente ver um profenofós, uma cipermetrina que traz toxicidade para pra Bolvéria. Metomil é tóxico demais. Então, assim, a gente precisa também, eh, diminuir as misturas de tanque. E às vezes quando a gente fala que a preferência nossa de usar o biológico era de forma isolada, uma aplicação depois das 18 horas ou um dia que estiver chuviscando ali com a nuvem, né, que não tiver com tanta um dia ensolarado, a gente vê que tem agricultor que não quer fazer. "Não, Fabrício, eu vou fazer, eu vou entrar lá para cigarrinha, vou colocar o metomil, vou colocar a indução de resistência de planta e vou pôr a Balvéria junto". Vai perder, vai morrer. Então a gente precisa dar o reconhecimento da vulnerabilidade dos biológicos. Não só de via foliar, mas também no caso que a gente vê muito erro Brasil afora, Anderson, inoculação de soja. Cara, o que a gente vê de produtos na sopão, no sopão que o agricultor faz para tratar a soja, que tá matando o brado de risóbio dele, é um negócio assustador. Ou seja, biológico no Brasil, ele é uma realidade, porém a gente não está usufruindo ainda de tudo que ele pode nos entregar, que ele pode nos ajudar, porque a gente tem negligenciado ele. A gente está usando biológico achando que ele é um químico, não é. Ele é um ser vivo que ele não gosta de mistura, que ele sente clima, que ele sente aí a aplicação, até mesmo pressão. Você sabia que pressão de bomba pode afetar biológico? Poxa, são detalhes que eu tenho certeza, se a gente começar a falar isso nas nossas rodas, muitos colegas nossos desconhecem. Então, assim, eu Uhum. trato o biológico com carinho, porque eu sei que ele vai me auxiliar nas deficiências ou ser um complementar do meu manejo, seja nutricional, seja inseticida, seja químico, para o meu manejo de cigarrinho. Merece uma atenção super especial, até por ter muita tecnologia, né, Fabrício, seres vivos. A gente vê muito erro ainda de armazenagem, a própria armazenagem, Muito. logística, erros que talvez parecem ser básicos, mas que são extremamente essenciais para ter a tecnologia lá na ponta e realmente fazer com que o produto funcione. Eh, Ainda de cigarrinha, Fabrício, eu acho que outro ponto que a gente podia comentar também é sobre a gente trabalhar tratamento de sementes. O que que você tem gostado de trabalhar aí, que tem alguma molécula específica, né? Porque, igual você mesmo falou, já é no palito que a gente tem que quem tem que estar entrando. Faz sentido olhar para tratamento de sementes, alguma molécula específica ou não? O negócio é é é tão drástico que não adianta, já tem que entrar ali e não vai fazer muita diferença não. Sim, o tratamento de semente ele ajuda, ele favorece, desde que você tenha a molécula correta, né. Hoje para o tratamento de semente que a gente vê uma melhor performance para cigarrinho inicial, é o neonicotinoide, só que não pode ser qualquer neonicotinoide, né, a gente tem que ter um neonicotinoide que tenha maior solubilidade em água. Eu prefiro o Thiamethoxam, a solubilidade em água dele é 4.100 ppm de água, então ele te dá um auxílio. E também, quando esse neonicotinoide vir para as aplicações foliares, a minha preferência, nas minhas avaliações, nos meus trabalhos de pesquisa, todas as vezes que o neonicotinoide que estava nas aplicações foliares foi o Thiamethoxam por causa dessa solubilidade em água ser maior do que um que todo mundo usa, que é o imidacloprid, que a solubilidade vai ser 600, a performance é maior. Daí pode vir uma pergunta: "Ah, Fabrício, mas se eu usar um produto de solubilidade alta, a a a o período de ação residual dele é menor". Sim, ele é menor, só que você protege muito mais tecidos novos que essa planta vai soltar. O duro é quando você coloca um produto aí com 600, ppm em água, que ele fica paralisado ali, solta folhas novas, está Aham. descoberto. E como a gente está chegando com a aplicação a cada 7 dias, é o intervalo adequado para esse neonicotinoide, esse Thiamethoxam ainda estar dentro da planta. Então hoje eu tenho usado no tratamento de semente Thiamethoxam e nas aplicações via folha o Thiamethoxam. Tá? Aí eu faço aí o enriquecimento com clinazolim, com metomil, com o que você tiver de ferramentas de choque e de ovos que você vai ter para complementar e atingir todos os ínsseres do inseto, que é importante. Pensando outro ponto também, Fabrício, na parte de tecnologia de aplicação.
Acredito que também por trabalhar inseto, a gente tem que ter uma atenção super especial, seja com, adjuvantes de boa qualidade, seja com o próprio horário, igual você sempre bate muito em cima. Então, algumas dicas rápidas aí para o produtor que está fazendo essa bateria de aplicações, muitas vezes entra na talvez uma aplicação pode ser falha, porque às vezes por falta de conhecimento, aquela correria do operacional. Então, algumas estratégias aí na parte de tecnologia de aplicação, pensando no controle de cigarrinha, que, claro, sempre é importante, mas para a cigarrinha também a gente tem que dar uma atenção especial. Uma baita pergunta. Nessa pergunta sua tem muitos problemas embarcados, tá? O agricultor hoje quer fazer vazão baixa, para cigarrinho não funciona. Eu tenho que cada vez mais quebrar gota, a fim dessas gotas começar a cair na folhinha ali do milho. Essas gotas começar a cair do lado da cigarrinha, a cigarrinha não gosta de ser molestada. O que ela vai fazer? Abrir a asinha para tentar um voo. Quando ela abre essa asinha para tentar um voo, o dorso dela fica descoberto. Um produto de choque vai te ajudar um pouquinho mais. Só que nessa tentativa de cada vez mais quebrar gota, ou até mesmo o pessoal que quer usar uma vazão mais baixa, começa a colocar alguns adjuvantes para conferir a melhor aplicabilidade. Não está errado isso aí. Só que a gente pode causar, né, no milho outro problema, né, que pode, juntamente com problemas ambientais, mudança abrupta de temperatura, esses adjuvantes não iônicos, produtos não nilfenóis ou alquifenóis, aplicados, de forma contínua, acumulativa na planta de milho, pode interferir lá nos primórdios, né, da formação da espiga, que ainda está dentro da planta. Hoje nós estamos com milhos cada vez mais modernos, as folhas cada vez mais eretas, fazendo um ângulo entre o como e a folha, e às vezes essa deposição ali, juntamente com o problema ambiental e essa somatória de aplicação, pode promover ali um problema de etileno que vai levar uma síndrome chamada de espiga presa. Então a gente tem um pouquinho mais de cuidado em recomendar alguns produtos via folha na cultura do milho, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a vazão, para a gente manejar cigarrinha, preferencialmente vazão um pouco mais elevada, desde que você também não forme um aerosol e essas gotas se percam. Eu preciso ter uma porcentagem de gotas médias e gotas finas na minha aplicabilidade, para a gente então ter uma aplicação adequada. E o horário de aplicação para cigarrinha, evitar aplicações noturnas, porque a cigarrinha, Uhum. à noite ela vai para a palha, esconde na palha de predadores e o cartucho não vai estar com a presença do inseto. Quando começar a ter insolação, né, a luz nasceu, é onde a cigarrinha começa a ter atividade. Então, a partir das 6 horas da manhã, a gente vai ser muito mais assertivo. Inclusive, durante o dia, né, a gente tem maior atividade do inseto e também evitar aplicações depois das 18 horas. Então, o horário de aplicação, vazão para essa cigarrinha é muito importante. Bom, Fabrício, eu acho que é um tema que a gente vai ter que ter que ter mais podcasts para falar, ainda mais para aproveitar todo o teu conhecimento. Cigarrinha aí por todo o Brasil, de uma praga tão importante, tão peculiar aí para a agricultura brasileira que já tirou e vem tirando ainda o sono de muitos produtores e engenheiros agrônomos. Gente, eu queria agradecer aí todo mundo que ficou até o final aí do nosso podcast. Lembrar sempre de seguir as nossas redes sociais, seguir o nosso Instagram, segue aí, já se inscreve no canal do YouTube, Spotify, que a gente quer realmente fazer a diferença aí para todos os produtores, engenheiros agrônomos, técnicos de campo, sempre aberto aí a sugestões. Quem quiser muitas vezes vir compartilhar algum conhecimento conosco aqui, né, Fabrício? Acho que o foco do nosso podcast, meu, do Fabrício e do Fernando, é realmente a gente integralizar aí toda a agricultura com as melhores pessoas que queiram se unir junto conosco. Então a gente sempre está aberto aí. Seguir o Instagram aí do Fabrício, Agrosset Rural Consultoria, que faz um excelente trabalho. O Fernando Arpechowski também lá no Instagram. Meu Instagram também, que é Anderson.rossato. E deixa uma mensagem final aí, Fabrício. Ainda mais um tema aí que você tem tanto carinho e você sabe a importância que é. Beleza, Anderson, agradecer aí todo mundo, né, que teve a paciência de estar nos ouvindo. Copie o que a gente está falando, coloca nos ensaios, valide o que a gente está falando e vamos cada vez mais buscar entendimento, porque como eu falo sempre, né, a agricultura mudou, os problemas mudaram, nós estamos com muito problema que não é visual para nós, técnicos de campo recomendantes, e para a gente resolver esses problemas que não são visuais, né,
Eu gosto de falar que às vezes você faz um herbicida e sobrou um pé de amargoso, dá 2, 3 dias você volta lá e refaz. Agora o que é oculto você não vai enxergar, a não ser quando você colocar a colhedeira. Então pessoal, vão voltar a ser agrônomo, vão voltar a ser bom de roça, e a gente só vai conseguir isso voltando a fazer uma prática que é buscar conhecimento, é estudar, é ouvir bons profissionais, bons podcasts, que também nos facilita muito a abrir a nossa cabeça, abrir nossa mente e poder evoluir agronomicamente. Forte abraço a todos. Valeu, turma, e até o próximo podcast.